E aí, nerds, bem-vindos de volta ao Zeolente. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma análise, tá, descompromissada, tô falando aqui o que vier na cabeça mesmo, sobre Kinds of Kindness, o novo filme do Yorgos Lanthimos, que, em tradução livre, se chama Tipos de Gentileza. Se você conhece o Yorgos Lanthimos, você sabe que ele faz filmes bem esquisitos, tá? Ele já fez Dente Canino, que foi o primeiro filme dele, depois você tem Por Things, que foi do ano passado, que foi um sucesso, agora é Tipos de Gentileza, então ele faz filmes bem estranhos e diferentes. Esse filme está sendo super comentado porque realmente traz uma estrutura muito diferente, então esse filme é um filme antológico, você tem 3 histórias separadas, o filme é gigante, de 2 horas e 46, então você tem 3 filmes em um, digamos assim. Então, são 3 histórias completas e cada história é uma coisa diferente. Mas as 3 elas têm uma temática semelhante. Bom, em Kinds of Kindness eu vou fazer aqui essa análise falando de spoilers, tá? Porque é um filme super complicado de se entender, tá? É daqueles filmes que você sai da sessão sem entender absolutamente nada do que você assistiu. E um adendo aqui, se você não gosta desse tipo de filme mais cinéfilo, mais filosófico e diferente, artístico, você vai odiar esse filme, tá? Então, se você não é dessas pessoas cinéfilas, você já pode sair desse vídeo, não assista, vai seguir sua vida, porque esse filme aqui é pra gente com probleminha de cabeça. Bom, a primeira história se chama A Morte do RMF. As 3 histórias têm esse RMF no título, e esse RMF é um personagem secundário ali, coadjuvante, figurante quase, não tão figurante, que participa das 3 histórias, tá? E nessas 3 histórias ele tá fazendo alguma coisa. Nessa primeira história, ele é o personagem que morre no final da história, onde o personagem do Jesse Plemons atropela ele lá, arranca ele do hospital, taca ele no chão e atropela ele. Bom, a primeira história conta a história, então, do Jesse Plemons, que é um cara super obediente ao seu chefe, que é interpretado pelo Willem Dafoe aqui, está bem estranho, né? O cara ele é estranho naturalmente. Nesse filme, então, ele fica mais estranho ainda. E o personagem do Jesse Plemons, ele é uma pessoa super obediente a esse chefe, ele faz tudo que esse chefe quer. Então, o cardápio do dia, o que ele vai comer, quais são as atividades, se ele vai ficar com a mulher dele à noite ou não, ele escolheu a mulher dele pra ele. Então é aquele cara totalmente possessivo, tá? O Willem Dafoe é totalmente possessivo e quer controlar o Jesse Plemons. E aqui o que acontece nessa história? Ele dá a missão de atropelar esse fulano, e esse fulano tá de acordo com isso, inclusive, que é esse personagem RMF. Se você já viu o filme, você tá entendendo tudo que eu tô falando aqui. E então o Jesse Plemons, ele vai lá, atropela o cara, da primeira vez ele não consegue matar o fulano de tal, e numa segunda tentativa ele fala que não vai fazer isso, que ele não consegue acatar com essa ordem. E aí o personagem do Willem Dafoe simplesmente acaba com ele e fala pra ele nunca mais falar com ele, tira ele do círculo onde ele estava presente. E essa história, ela é sobre o quê? É sobre, obviamente, uma relação possessiva ali, né, entre esses 2 personagens, mas acho que é mais do que isso. O filme se chama Tipos de Gentileza. Então, eu acho que eu enxerguei o filme com um outro viés, assim, eu vi o filme vendo o outro lado dele, sabe? Aqui eu acho que o Yorgos, a ideia dele é fazer um filme que escancare, tá? Obviamente de forma hiperbólica, porque as histórias, né, acontecem coisas absurdas, absurdistas, então tudo isso você não precisa levar tanto em consideração assim. Essa hipérbole dos acontecimentos é só para dramatizar e deixar mais claro a mensagem que ele quer passar. Esse aqui não é um filme realista, tá? Mas, então eu acho que a ideia dele é fazer um filme onde ele escancara a, os tipos de gentileza, digamos assim, que a gente tem na nossa sociedade. Eu acho que a nossa sociedade, eu falando por mim mesmo, que é muito hipócrita, tá? Extremamente. E as mecânicas sociais em que a gente está inserido e que a gente impõe a outros e que os outros impõem a nós, mesmo que de forma sutil, é, é uma relação inerentemente tóxica, tá? E é isso que esse filme quer mostrar. Então aqui nessa
primeira história, resumindo, eu acredito que o Yorgos ele quer mostrar uma história assim, de uma pessoa que ela tá bem, tá? Ela tá confortável em um círculo social, ela tá confortável com a vida dela, no contexto dela, mas obviamente ela precisa manter aquele personagem sempre, sempre vivo, porque se você quiser tomar uma decisão que é contrária à filosofia de vida, digamos assim, aos princípios, à moral, à ética ali daquele grupo, e se você toma uma decisão que essas pessoas não aceitam e essas pessoas estão hierarquicamente com mais poder do que você, e não só poder assim financeiro, nem assim, não só financeiro, mas poder assim emocional, ou uma hierarquia de, sei lá, pai para filho, de pessoas com mais idade para pessoas mais jovens. Se você vai contra aquilo, é, a gentileza, né, ou seja, o amor, aquela gentileza que você tinha, que é genuína, e eu acho que é isso que o filme quer mostrar e que muita gente não pega. Eu acho que o Yorgos ele não está sendo aqui como é que eu posso dizer, militante contra as relações opressoras. Não, ele está mostrando como é a realidade. Se você quer sair daquilo, você você consegue sair. Como o personagem do Jesse Plemons fez, ele falou, eu não vou fazer isso, eu não vou acatar com essa ordem, eu vou embora. Eu vou... Não vou embora, ele não queria ir embora, mas ele falou, eu não quero fazer isso só. Só que ele é enxotado, assim, do círculo social lá, daquela relação esquisitíssima, daquele trisal lá com o William Dafoe, enfim, de novo as hipérboles. É, e aí, quando ele consegue sair, quando ele sai dessa situação, ele percebe que ele não tem uma essência própria e que ele precisa daquelas pessoas e que ele estava muito mais feliz e muito mais, assim, ele sabia quem ele era e ele estava mais confortável e estava bem naquele grupo. Então ele vai, retorna, cata o personagem RMF, que é aquele coadjuvante que sempre aparece nas histórias, pega ele do hospital, taca ele no chão e passa por cima dele com o carro e volta para casa do William Dafoe feliz e reconfortado pelo abraço ali daquele trisal esquisito. Então eu acho que é isso. Mas o que eu acho que as pessoas não estão vendo, a outra face do filme, é que a sociedade ela é tão estranha, as pessoas são tão esquisitas, as mecânicas sociais elas são tão não, elas são tão imperfeitas que a gente tem que fazer isso na nossa vida muitas vezes para você ter algum tipo de paz, algum tipo de felicidade, de prosperidade, entendeu? Claro que o filme ele está mostrando uma situação, como eu disse, uma hipérbole, mas de formas mais sutis a gente faz isso no nosso dia a dia também. Sabe aquela coisa tipo, ah, eu não vou bater de frente com essa pessoa porque eu sei que não adianta eu bater de frente, porque se eu mostrar se eu mostrar todos os erros dessa pessoa na cara dela, vai desmoronar toda aquela hierarquia, todo aquele círculo social onde você está imerso, e você vai ser expulso daquele círculo. As relações sociais elas são ecossistemas, digamos assim. Você tem que estar cumprindo com o seu papel da forma que as pessoas como as pessoas esperam que você cumpra. Se você descumpre isso, e você, de certa forma, desequilibra aquelas relações, você vai ser expulso daquela situação e você vai sair de ruim, inclusive. E isso acontece muito no nosso dia a dia, e muitas pessoas, assim, sem noção, impõem coisas a nós que muitas vezes a gente tem que acatar, claro, num nível muito menor do que o filme mostra, que eu tô falando que o Yorgos ele faz alegorias nessas histórias, né? Mas num grau muito menor, você tem que acatar muitas vezes coisas que você não acredita e não aceita, para você continuar tendo uma relativa paz e relativa prosperidade. Então eu acho que é isso. Esse é o primeiro tipo de gentileza deturpada que a nossa sociedade tem, né? E que é uma relação social que, assim, as relações sociais elas são assim. Então acho que é isso que essa primeira história quer passar. Tem muitas outras coisas ali dentro dessa história interessantes, muitos significados. Então, tem muitas coisas a serem dissecadas, mas se a gente for dissecar tudo que essa primeira história tem, vai ser um vídeo gigantesco.
Bom, partindo para a segunda história, que o RMF is Flying, né, está voando. Acredito que nessa história, provavelmente, o personagem aí, coadjuvante, estava em algum voo, eu não sei, eu não vi. Mas é isso, porque na última história, que é RMF come um sanduíche, no final de tudo, depois daqueles créditos, aparece ele comendo um sanduíche. Então, é isso. Bom, na segunda história, a gente tem a, a história do personagem, de novo, do Jesse Plemons, que pensa que a sua esposa está morta numa expedição que ela foi fazer para ver os corais de um mar lá. Então, enfim, ela era uma cientista aquática, não sei como é que são os nomes, enfim, vocês entenderam. Ela estava perdida e ela volta, ela é resgatada e volta para o convívio dele. E ele coloca na cabeça dele que a mulher dele não é a mulher dele. É uma sósia e que a mulher dele ainda não foi resgatada e ele acha que aquela pessoa não é quem diz ser, né? Não é a mulher dele. E essa história, ela é bem boa, tá? Em um certo ponto aí da história, essa paranoia fica tão grande que o personagem do Jesse Plemons fala, então se você me ama mesmo, e se você, tipo, ele para de comer, ele fica sem comer, e aí depois ele pede pra Liz, a personagem da Emma Stone, pra fritar um dedo dela, arrancar um dedo dela, que ele quer comer o dedo dela. E ela vai lá e arranca o dedo e dá o dedo pra ele comer. E, enfim, ele não come, ele desfaz lá do dedo, dá pro cachorro comer e tudo mais. E o final dessa história ela, a personagem da Liz, ela arranca o seu fígado para dar pra ele comer, basicamente. E, óbvio, isso de novo não é literal, é uma alegoria. A Liz, a personagem da Emma Stone, ela mudou depois do que ela passou quando ela ficou ilhada, né? Então ela mudou o jeito dela. Então ela voltou, ela queria fumar cigarro, ela queria comer chocolate, coisas que ela não fazia. Ela mudou a personalidade dela, né? Ela se transformou. E por esse motivo, o Jesse Plemons ele achou que não era a mulher dele mais, porque ela tinha evoluído, ela tinha mudado a personalidade dela, várias coisas que ela gostava mudaram e ele colocou isso na cabeça que não era a mulher dele. E o final é o quê? É essa personagem evoluída, mudada da Emma Stone, ela morta, porque ela arrancou o fígado lá, sangrando, e chega a Emma Stone de novo, só que toda feliz, toda alegre, toda doce, sendo a mulher que o Jesse Plemons sempre conheceu e sempre, tipo, é a personagem, a mulher que o Jesse Plemons queria. O Jesse Plemons queria que a personagem da Emma Stone, a mulher dele, fosse daquele jeito e não tivesse essas outras personalidades, né? Então, é uma história mais direta ao ponto, muito mais fácil de ser interpretada, acredito eu, sobre como a gente tem que, de novo, muitas vezes, mudar ou evoluir, tá? Para você conseguir ser aceito e continuar naquela estabilidade da sua vida. Porque se você for viver todas as coisas que você quer, né, todas as evoluções que você tem, todos os desejos e mudanças que acontecem com a gente, você vai ser rechaçado e você vai perder aquela estabilidade social que você tem com as pessoas ao seu redor, né? Então é sobre isso essa história. E tem algumas coisas meio esquisitas aqui, porque muito loucas assim que eu não entendi no primeiro momento, mas depois compreendi. Por exemplo, aquela hora que a Emma Stone, eu tô falando mais rápido porque se eu for dissecar tudo assim perfeito, enfim. Uh, a Emma Stone ela vai conversar com o pai dela, que é o personagem do Willem Dafoe, e ela conta a história de que ela teve um sonho que nessa ilha que ela ficou ilhada, quem mandava ali eram os cachorros, e os cachorros eles são um símbolo de lealdade, né? Lealdade extrema. E os cachorros, eles só davam o chocolate, que ela não gostava, para comer. E ela não gostava no início, mas depois que ela comeu chocolate todos os dias, ela se acostumou com aquela situação, e os cachorros sempre foram muito bons com ela tinha uma vida boa naquela ilha. O que essa história significa? E aí depois ela fala pro pai, que o pai fala, por que você não sai desse relacionamento? Esse cara tá louco, não sei o quê.
E ela fala, não, porque ele me ama de verdade, ele sempre foi leal a mim. Então, qual que é a negócio aqui? É, o símbolo dos cachorros é a lealdade. Então, para Emma Stone, é, o marido dela é uma pessoa leal, é uma pessoa boa, como os cachorros, só que ela tem que comer chocolate, que ela não gosta de chocolate, mas ela come chocolate mesmo assim, para poder continuar vivendo com ele e porque ele é bom, entendeu? Os cachorros são bons. E aqui nessa alegoria toda, o marido dela é como se fosse o cachorro, né? Então, ele tem uma certa dominação e impõe coisas a ela, só que ela, de bom grado e aceitando isso para ela própria, sabendo que isso é o melhor para ela aceita essa situação para continuar com ele, porque no fundo ela sabe que eles se amam, entendeu? Então, olha a complexidade, o nível de complexidade é, das relações humanas, né? Acho que é isso que esse filme quer mostrar, que às vezes você tem que mudar e você tem que aceitar coisas de bom grado e fingindo que tá tudo maravilhoso e que você tá amando toda aquela situação diferente, para você se manter numa posição que você sabe que vale a pena, que é boa e que te traz paz, e te traz uma estabilidade, né? Então o filme, ele pega essas relações e coloca, assim, esse tom de eu preciso me manter estável, porque se você é, quiser bater de frente com tudo que vem em direção a você, você vai ficar sozinho, tá? É basicamente isso a mensagem do filme. E muita gente não viu o filme por esse lado, achou que fosse uma crítica dura a pessoas que se impõem às outras e tudo mais. E o filme é sim uma crítica a essas pessoas que querem mudar o outro para que essa pessoa se conforme aos gostos dela, mas ao mesmo tempo ele é muito realista em dizer que essa é a vida, entendeu? Você tem que às vezes aceitar algumas coisas para você se manter estável, né? E, de novo, é dolorido, é sofrido, você tira partes de você para se manter nessa situação, mas vale a pena, porque faz parte de quem você é também, da sua essência estar com aquelas pessoas e estar naquele ambiente. Então, é isso. Eu acho genial essa história, acho realmente muito boa. E outra coisa que eu depois entendi, aquela cena que o Jesse Plemons, que é um policial que atira na mão de um cara e vai lá e lambe a mão dele, é pra dizer que ele é um cachorro, entendeu? Que ele é leal, mas ele é selvagem também e pode atacar, né? Tipo isso. E outra coisa que muitas pessoas não veem nesse final é que a personagem da Emma Stone, a nova, depois que ela se estruchou, morreu, a personagem nova que vem, que é a outra versão dela, ela tá feliz. Ela tá em paz, ela abraça ele e tudo fica bem, entendeu? Então, é sobre isso, sobre como muitas vezes você precisa deixar baixo algumas coisas para manter o equilíbrio da vida. Bom, a última história é o RMF está comendo um sanduíche, que aparece ele comendo um sanduíche no final do filme. E essa aqui é mais difícil de interpretar, tá? Tem muita coisa esquisita nessa história. É o seguinte, a personagem da Emma Stone, ela é o centro aqui, ela é a personagem principal. Uma coisa muito legal desse filme é que as três histórias são sempre os mesmos atores. E mostra quão bom esses atores são, porque nunca parece que eles são a mesma pessoa. Parece que eles realmente se transformam a cada história. Incrível, o elenco estelar, né? William Dafoe, Emma Stone, Jesse Plemons, a Margaret Qualley, que eu acho excelente, que ela vai fazer muita coisa boa ainda. Fez Maid, que é uma minissérie da Netflix muito bonita também. E, dentre outras pessoas, Rosa Hong Chao também, que é muito boa, ela detonou em A Baleia, né? Puta atriz. Então, assim, só tem gente de alto calibre aqui. Mas, enfim, voltando para essa história, aqui a Emma Stone, ela faz parte de tipo um culto purista, e já desvendando esses mistérios, assim, pelo menos o que eu entendi de tudo isso, desse culto. Acredito que esse culto seja uma alegoria para o quê? Grupos sociais bem estabelecidos do tipo, sei lá, aquela classe média que não se mistura muito, né, com pessoas de outras classes sociais, que tem conceitos de purismo e de superioridade, digamos assim. Então, tem muito aqui de
assim, eu senti, eh de pessoas que são, se sentem superiores por não terem a cabeça aberta para entender outros valores. Então tem muito aqui de religioso nessa seita de nós, a gente é só nós que prestamos, o resto não. Porque nessa seita, as pessoas bebem as lágrimas de todos os integrantes do grupo, então é um poço de lágrimas, e a água que eles bebem é só aquela. Você não pode beber álcool, você não pode comer peixe, você tem um monte de regras que se você quebrar, você tá fora dessa seita e você é impuro, né? Então eu acho que tem muito de religioso, assim, é, de uma crença religiosa muito autoritária que proíbe veementemente X pensamentos, entendeu? Que não quer saber. Se você fez X, é beijo pra você, você tá fora. Eu acho que é isso que essa seita quer dizer. E a Emma Stone vive feliz nessa seita, tá? Ela tá à procura de uma pessoa que consegue ressuscitar os mortos, basicamente. Então é uma loucura essa história. E é, no final da história, eu tô já passando aí todo o desenvolvimento que aconteceu na história, mas enfim, no final da história o que acontece? Ela foi banida dessa seita porque ela é, foi num jantar com a família dela, porque ela largou o marido e a filha, tá? Por essa seita de pureza, né? Então a seita, eles todos são puros, eles veem pelo suor se a pessoa tá pura ou não, se a pessoa tipo, ela merece estar ali. E eles têm relações sexuais só entre eles, é uma doideira, assim, doideira, só Yorgos Lanthimos pra fazer um negócio desse, mas enfim. E depois que ela é enxotada de lá porque o marido dela acaba né, ficando com ela sem ela querer, ela se desacordou porque ela bebeu uma bebida batizada lá, e ela vai então pro teste de pureza e ela não passa, e ela é enxotada de lá. Só que ela consegue achar a, a pessoa que ressuscita os mortos lá. E no final ela bate o carro, porque ela anda com o carro loucamente, a Emma Stone trabalha incrivelmente nesse filme, né, assim, com essa mulher doidona, e ela acelera tudo, bate o carro e ela sobrevive, mas a mulher que é super poderosa, que ressuscita os mortos, morre. E esse é o fim da história. Então o que que eu interpretei sobre tudo isso? Cara, é o seguinte, primeiro, essa crítica, e de novo, vem dos dois lados, sem uma militância. Mas, de certa forma, essa crítica a esses grupos muito fechados e que, assim, só nós prestamos, o resto não presta. Só que, ao mesmo tempo, de novo, ela estava feliz se ela tivesse continuado naquele grupo, né? Teoricamente. Porque, aparentemente, eles estavam tentando realmente purificar e ser uma coisa utópica, né, de perfeição. De que não tem nada de perfeição, né? Que são tudo doido, mas enfim. Na cabeça deles é isso. Então, primeiro é isso. Segundo, é, a personagem da Emma Stone, quando ela consegue o seu objetivo, eu acho que ela ficou super feliz e tem aquela dança que já viralizou, que a Emma Stone entrega maravilhosamente bem. Ela ficou feliz, para mim, no meu íntimo, não porque ela ia voltar pra seita, porque agora ela tinha esse trunfo, né, que era essa pessoa. Pra mim, ela ficou feliz porque ela não ia precisar mais da seita. Ela não precisa ser pura, porque pelo que eu entendi, a seita ela queria ter uma coisa de eternidade, assim, das pessoas não morrerem, serem ultra saudáveis e limpas, sem tóxicos, né? Eles não comem peixe, pelo que eu entendi, porque a contaminação por mercúrio que tem nos peixes é típica, né? A gente sabe que os peixes de cativeiro e tudo mais, tá tudo cheio de mercúrio, porque tem tanta coisa ruim na água que é despejada no oceano. Então, por isso que eles não comem peixe, né? E só tomam a água deles próprios, né? Renovadas. Então, ela estava naquela seita, de novo, os tipos de gentileza. Não é porque ela, nossa, ela amava aquelas pessoas. Não, ela estava ali porque ela queria os benefícios de estar naquela seita, de ser uma pessoa superior às outras, uma pessoa que talvez fosse eterna, né? Isso é exemplificado, essa minha teoria, eu acho que é comprovada naquele diálogo com o marido dela, que ela fala para a filha dela, fala, olha, seu pai é péssimo, ele é impuro, ele tá cheio de toxina,
É um lixo seu pai, entendeu? Ou seja, ela se sentia superior e queria os benefícios da vida eterna, digamos assim, por estar naquela seita. E quando ela encontra essa mulher, ela não vai precisar de mais ninguém, porque a mulher, ela ia, pelo que eu entendi, ia prender a mulher e se ela morresse, a mulher ia ressuscitar ela, né? Só que a mulher morre e ela fica sem nada, né? Então, qual que é a moral da história? Essa crítica e, de novo, os tipos de gentileza. Lá naquela seita, ninguém estava ali porque eles se amam, porque eles têm um propósito maior. Eles estavam ali porque eles queriam ser puros, serem superiores às outras pessoas, para ter esse senso de empáfia mesmo, e provavelmente ter algum benefício de vida eterna, né? Com essa purificação toda. E a personagem da Emma Stone, ela também é os tipos de gentileza. Ela não estava fazendo tudo de bom grado. Ela queria o poder de ser melhor do que o marido dela, de ser superior aos outros. Eu acho que é isso. Então, é o último tipo de gentileza que o Yorgos quer detonar. Então, se você pega as três, você tem a primeira, a gentileza de assim, você tá num ambiente legal, confortável, só que se você começa a sair dele, beijo pra você. A segunda é a gentileza dos relacionamentos amorosos, mais, né? De que você não pode evoluir, você tem que tirar partes de você para você conseguir ficar com outra pessoa. E, por fim, a, a gentileza deturpada de você querer ser superior, né? De você se achar superior a outras pessoas porque você faz determinadas coisas, entendeu? Eu acho que é isso. Então, vocês podem ver que é um filme bem complexo. E eu tô falando aqui meia hora, sei lá, desse filme. Então, eu adorei esse filme. Eu acho que é um filme genial. Eu acho que é um filme que, com nuances, mostra os problemas das relações sociais, mas ao mesmo tempo não. Como é que eu posso dizer? Ele é muito realista, porque às vezes a gente tem que seguir algumas coisas que a gente não aceita para você ter algum tipo de paz, né? E isso não tá certo, mas é como é, entendeu? É a realidade, nua e crua. Então, eu amei o filme. Acho que é um filme super inteligente, super bem filmado, elenco estelar, essa coisa antológica super diferente, de três partes distintas que se conectam. O design de produção, a paleta de cores é muito bem feita. Cara, eu acho que é um filmaço. Bom, então é isso. Me fale aí nos comentários se você achou que eu falei um monte de abobrinha aqui, ou se você concorda comigo, e se você gostou ou não de Kinds of Kindness, tipos de gentileza. E espero que você seja uma pessoa gentil de verdade, sem precisar de uma recompensa pelas coisas boas que você faz. Então é isso. Muito obrigado pela sua visita ao meu canal e volte sempre a Zeolente.